Salmos de 1 a 5. Olá, filhos amados, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, só uma breve explicação, estamos iniciando o livro de Salmos, que é composto por 150 salmos. Como os primeiros são bastante pequenos, foi preferível juntar de 5 em 5, pois são bem curtinhos para o nosso vídeo render um pouquinho mais e a gente não ficar tanto tempo em salmos, ok? Além disso, eu vou fazer uma breve introdução para que vocês possam se situar sobre o livro de Salmos. É um livro do Velho Testamento, composto por 150 salmos ou cânticos, escrito por diferentes autores. A maioria dos salmos foi escrita por Davi, que foi rei de Israel e pai de Salomão. O rei Davi escreveu pelo menos 73 dos 150 salmos escritos. Além de Davi, que é o principal autor, outros personagens bíblicos que escreveram alguns salmos foram Moisés, Asaf, Salomão, os filhos de Corá. Asaf foi um grande líder da adoração no culto do templo de Davi. O Asaf escreveu o Salmo 50 e escreveu os Salmos 73 até o 83. Já Salomão, que foi filho de Davi e também foi rei de Israel, foi sucessor de Davi, sendo rei de Israel, escreveu o Salmo 72 e o Salmo 127. E foi Salomão quem escreveu a maioria dos provérbios, que foi a nossa primeira playlist aqui do canal. Salomão foi considerado um dos personagens mais sábios de toda a Bíblia. Temos também aqui em Salmos Moisés, que escreveu o Salmo 90. É considerado o escritor mais antigo de Salmos. Temos os filhos de Corá, que escreveram do Salmo 42 ao 49, o Salmo 84, 85 e o 87. Mas o que importa é que o principal é a inspiração para a escrita de cada salmo veio do próprio Deus, trazendo ensinamentos para os homens aqui na Terra. Vamos começar? Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos lá, bem curtinho. Bem-aventurado é aquela pessoa que medita na lei do Senhor. Que é o que, gente? É a palavra, é a Bíblia, Ler os ensinamentos, os princípios, a interpretação que está na Bíblia. Bem-aventurado é quem medita na lei do Senhor dia e noite. É como a árvore plantada no tempo certo. O tempo certo, gente, é o tempo de Deus. Não é o tempo que a gente gostaria. É o tempo de Deus. E tudo o que ele faz prospera, tudo o que ele faz dá certo, mas é no tempo de Deus. Ok? Salmos 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as correntes deles, lancemos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus ri. O Senhor põe-se a caçoar deles. Na sua ira os repreende e no seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje o gerei.
Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Você as quebrará com vara de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 2 é um salmo messiânico que inicia mostrando uma época de rebelião humana contra Deus. E frente a isso, o Senhor ri, caçoa dos humanos. A mensagem aqui é mostrar a fragilidade do poder humano frente à soberania divina. Os planos dos reis e governantes aqui da terra não passam de delírios, que jamais poderão frustrar o propósito divino. Os decretos eternos de Deus são tão certos e reais que a sua proclamação anula qualquer conspiração humana. Salmos 3. Salmo de Davi, quando fugiu do seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não temo os milhares que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, a tua bênção está sobre o teu povo. Essa passagem foi escrita por Davi quando ele precisou fugir de Jerusalém, pois seu filho Absalão queria matar o pai para assumir o trono. A mensagem de Salmos 3 é a extrema confiança em Deus, pois Davi, enfrentando essa situação extremamente difícil, ele entrega, ele confia no Senhor e que Deus vai dar um jeito de ajudar ele para enfrentar os seus inimigos, enfrentar as suas dificuldades, e ele tem extrema confiança e temor a Deus. Salmos 4. Para um mestre de música, com instrumentos de cordas. Salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando vocês ultrajarão a minha honra? Até quando amarão ilusões e buscarão mentiras? Saibam que o Senhor separa para si aqueles que lhe são fiéis. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam no seu íntimo e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios justos e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Puseste no meu coração alegria maior do que a alegria dos que desfrutam trigo e vinho em tempo de fartura. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4 possivelmente foi escrito na sequência de Salmos 3, naquele contexto onde Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que queria roubar-lhe o trono. Então ele se mostra ali muito angustiado e ele clama para Deus, dai-me alívio para minha angústia. E acusa os homens, até quando vocês ultrajarão a minha honra? Até quando vão amar ilusões e buscarão mentiras? Se referindo àqueles que estavam do lado do Absalão
e queriam matar ele, certo? Aí ele fala: saibam que o Senhor separa para si aqueles que lhe são fiéis. O Senhor me ouve quando eu invoco. Em todo tempo ele mostra a confiança dele em Deus e que Deus trazia segurança para ele. E por fim, lá no final, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, o que dá segurança para ele viver, o que traz confiança para ele, é acreditar no Senhor, é a fé dele, a confiança dele no Senhor. Essa é a principal mensagem, a confiança no Senhor. E ainda deixa outra mensagem importante. Puseste no meu coração alegria maior do que a alegria dos que desfrutam trigo e vinho em tempo de fartura. Então, aqueles que desfrutavam trigo e vinho em tempo de fartura eram os poderosos da época, os ricos. E aquela alegria nem se comparava com a alegria que ele tinha no coração pela fé no Senhor. A fé que ele tinha em Cristo era tão grande que trazia para ele uma alegria maior do que essas alegrias terrenas dos ricos da época. Que lindo, não, gente? Muito lindo. Salmos 5. Para o mestre de música, para flautas, Salmo de Davi. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemido. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo atentamente. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não permanecem na tua presença. Odeias todos os que praticam a perversidade. Destrói os mentirosos. O Senhor detesta os assassinos e os traiçoeiros. Eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei em direção ao teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplaina o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. O seu interior é pura destruição. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus! Caiam eles nas suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Salmo 5 é considerado uma oração do rei Davi, pedindo proteção a Deus. Ele pede por justiça, por misericórdia, ele está nesse contexto de perseguição, né? Ele coloca os seus inimigos diante de Deus e suplica pela intervenção divina. Todo tempo, Davi mostra preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Ele confia na justiça divina. Mesmo cercado por adversários, ele sabe que Deus é justo, que Deus detesta os perversos, Deus detesta os que matam os outros, Deus odeia pessoas que matam. Ele confia na justiça divina. E mais pra frente é feita essa justiça, né? Esse filho que perseguiu ele acaba sendo morto, enfim. Mas nesse momento o que importa pra gente é essa confiança que Davi tem em Deus, o quanto ele apela, implora nessa ansiedade que ele está vivendo e o quanto ele mostra confiança, ele entrega tudo nas mãos de Deus. E só quando ele entrega tudo nas mãos de Deus, ele sente essa paz e essa alegria no coração dele. Bom, filhos amados, espero que tenham gostado. Esses foram os Salmos de 1 a 5 do livro de Salmos, livro do Antigo Testamento. No próximo vídeo, seguimos com os Salmos do 6 ao 10. Um beijo com amor, Lara.